E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Bia se desespera com o estado de Clarice e deixará escapar para sua mãe um detalhe sobre a conversa que ouviu da Maristela com o Dr. Pimenta. É então que Clarice começará a desconfiar das boas intenções de Maristela e Juliano. A mãe de Beatriz fingirá estar dopada por mais tempo do que o normal para escapar das sedações do médico da família. É então que Clarice tentará fugir do hospital, mas logo será descoberta por Maristela. E Juliano, manipulado por Maristela, vai manter Clarice contra sua vontade no hospital. E com a ajuda do Dr. Pimenta, os vilões vão forjar um laudo médico, onde alega que Clarice perdeu completamente o juízo. Clarice vai entrar em desespero. Já Beatriz e Beto, ao visitarem Clarice escondidos, os dois ficam sabendo da situação. Beatriz e Beto vão se unir para desmascarar o Dr. Pimenta e fazer o médico entregar para a polícia toda a armação de Maristela e Juliano. Tudo isso acontecerá quando Maristela avisar a Juliano que Clarice precisa ficar no hospital por tempo indeterminado, já que a sedação ainda não fez com que ela esquecesse as últimas lembranças dela do passado. Juliano, receoso, acabará concordando com a mãe. E Maristela, sem perder tempo, aborda o Dr. Pimenta e pede que o médico mantenha Clarice internada por tempo indeterminado e, na maior parte do tempo, sedada. Bia chegará bem na hora e, aflita, diz: "Vó, eu quero falar com a minha mãe. Ela tá acordada?" Maristela, com pena de Bia, permite que a neta converse com a mãe a sós, mas avisa: "Ô Bia, seja breve porque a Clarice precisa ser sedada novamente." Bia entra no quarto de Clarice e, ao ver a mãe fragilizada na cama, ela entrará em desespero e pergunta: "Mami, o que é que tá acontecendo com você?" Clarice, vendo o estado de Bia, ela tranquiliza a filha dizendo que já se sente melhor e logo volta para casa. Mas Bia não acredita e solta: "Não precisa mentir para mim, mami. Eu acabei de ouvir minha avó mandando o Dr. Pimenta te manter por mais tempo aqui no hospital. E pior, te manter sedada na maior parte do tempo." Clarice, sem saber de nada, pergunta: "Você tem certeza que ouviu isso, minha estrelinha?" Bia, nervosa, fala que sim e diz: "Mami, eu vou sentir muito a sua falta. Já faz dias que você tá aqui e meu pai nem sabe me dizer quando você vai ter alta." Clarice tranquiliza Bia e diz que logo sairá do hospital. Momentos depois, o Dr. Pimenta entra no quarto, acompanhado de Maristela e Juliano. Clarice, desconfiada, diz: "Dr. Pimenta, eu já me sinto bem melhor. Hoje mesmo quero ir para minha casa." Maristela e Juliano se olham preocupados. E o médico diz: "Tudo bem, dona Clarice, mas antes eu preciso lhe dar essa medicação na veia." Clarice, com firmeza, insiste: "O senhor não me entendeu. Eu não quero ser sedada novamente. Eu já disse que me sinto bem. O senhor não tá me ouvindo?" O médico, sem jeito, olha para Maristela e Juliano. E Bia, preocupada, diz: "Papi, se a mãe disse que tá bem, é porque ela tá bem." Juliano tentará manipular Clarice dizendo: "Tudo bem, meu amor. Vamos fazer o seguinte. Você não vai tomar essa medicação na veia. Hoje você toma somente o seu remédio, tá certo? Daqui a meia hora a gente vai para casa se você tiver melhor mesmo." Clarice concorda e pede para ficar um momento sozinha no quarto, enquanto troca de roupa para ir embora. Maristela concorda, mas fala: "Tá certo, Clarice, mas antes tome o remédio." Juliano, na tentativa de tirar Bia do hospital, ele diz: "Enquanto isso, mocinha, vá para a escola, que pela hora a senhorita já deve estar muito atrasada." Bia, mesmo preocupada, sai. E Clarice, desconfiada, finge tomar o remédio
e quando fica sozinha no quarto, ela cospe. A mãe de Beatriz, preocupada, fala consigo mesma. A Bia não ouviu errado. A Maristela e o Juliano querem me manter nesse hospital, dopada o tempo todo. Agora, por quê? Minutos depois, a porta do quarto abre e Clarice deita rapidamente na cama e finge estar dormindo. Maristela olha para o Dr. Pimenta e diz: ainda bem que o remédio fez efeito. O médico, preocupado, diz: Dona Maristela, eu não posso manter sua nora aqui contra a vontade dela, até porque ela não tem nada. Maristela, ardilosa, diz: então faça um laudo, alegando que a Clarice tá louca. O Juliano, como marido, pode decidir tudo por ela, inclusive manter ela aqui nesse hospital. Juliano, receoso, diz: a senhora tá indo longe demais, mamãe. A Clarice nem se lembrou de tanta coisa assim pra gente tomar uma atitude dessas. O Dr. Pimenta então diz: bom, é melhor a gente conversar lá fora. Não é seguro falar disso aqui na frente da paciente. Vai que ela acorda. Na sequência, Beatriz desabafa com Beto e diz: Beto, eu preciso visitar a minha mãe. Eu tô muito aflita. A última vez que vi ela naquele hospital, ela estava tão fragilizada. Beto tranquiliza Beatriz, dizendo: eu vou com você, Beatriz, mas a gente precisa tomar cuidado. Tem que ser em um momento que não tenha nem a Maristela e nem o Juliano por lá. Beatriz concorda. Você tem razão, Beto. Eles podem acabar desconfiando dessa preocupação toda com a Clarice. Mais tarde, Clarice, ao ficar sozinha, ela se desespera ao descobrir que Juliano e Maristela planejam contra ela. Clarice, sem pensar duas vezes, tentará fugir do hospital, mas acabará sendo flagrada por uma enfermeira. Clarice é levada à força para o seu quarto novamente. E Beto e Beatriz chegarão bem na hora. Beatriz fica indignada com a cena e grita: solta a minha mãe, agora! Clarice, ao olhar para trás, surpresa, ela pergunta: o que foi que você disse, Beatriz? Beto interrompe as duas e diz: é melhor você voltar para o quarto, Clarice. Você tem muito que conversar com a Beatriz. Nesse momento, o Dr. Pimenta interrompe e diz: Dona Clarice, eu preciso dar a sua medicação. A senhora está muito alterada. Clarice fingirá concordar e diz: tá certo, doutor, mas antes eu preciso conversar com meus amigos. O médico concorda e dá meia hora. Clarice, ao ficar a sós com Beto e Beatriz, desesperada, ela diz: vocês precisam me ajudar. Eu não sei por qual motivo, mas o Juliano e a mãe dele querem me manter nesse hospital. Esse médico, Beatriz, é um farsante. Ele tá me sedando o tempo todo. Beatriz ficará revoltada. E Beto diz: calma, Beatriz. A gente não pode agir de qualquer jeito. Clarice concorda e, com medo, desabafa: eu não tenho muito tempo. Esse médico vai forjar um laudo falso, alegando que eu tô louca, Beto. Beto, horrorizado, avisa: Clarice, se isso acontece, o Juliano e a Maristela é quem vão decidir tudo por você. Clarice, aos prantos, fala: agora vocês entendem por que eu tentei fugir? Eu tava desesperada. Beatriz, olhando para Clarice, garante: eu vou tirar a senhora daqui. Não se preocupe. Agora tudo o que você precisa fazer é fingir tomar esse remédio que o médico te dá. E vai manipulando eles. Assim a gente ganha tempo. Beto concorda e diz: eu vou puxar a ficha desse Dr. Pimenta, Clarice. Se esse médico é capaz de fazer uma coisa dessas com você, eu tenho certeza que ele tem muitos podres. Beatriz, emocionada, olha para Clarice e diz: enquanto isso, eu preciso que você faça um grande esforço
e se lembre do seu passado, Clarice. Clarice, estranhando, diz: Nossa, Beatriz, você falou de um jeito que parece até que já me conhecia antes do meu acidente. Beatriz, sorrindo, diz: Quem sabe, você tenha razão, mas eu quero que você lembre de tudo sozinha. E eu trouxe uma coisa para você. Beatriz entrega a Clarice um envelope e fala: Esse envelope é para você. Deixe ele escondido nas suas coisas e quando estiver sozinha, você olhe o que eu coloquei aqui dentro e faça um esforço que eu tenho certeza que você vai lembrar do seu passado. Clarice ficará sem entender nada, mas agradece. É quando uma enfermeira entra no quarto e diz: O Dr. Pimenta me pediu para trazer o seu remédio, Clarice. Beto olha para Beatriz e diz: A gente precisa ir agora, Beatriz. Beatriz tranquiliza Clarice e, se aproximando da mãe, ela fala baixinho: Eu vou te tirar daqui. Clarice abre um sorriso e em seguida finge tomar o remédio. Momentos depois, Clarice, ao ficar sozinha no quarto, curiosa, ela abre o envelope que Beatriz lhe deu. Clarice, ao ver o que tinha dentro, ela chora descontroladamente, olhando para uma foto do pai de Beatriz e o anel que ela tinha dado à moça antes de viajar para o Rio e desaparecer. Clarice, emocionada, dirá: A Beatriz é a minha estrelinha. Eu lembrei de tudo. Agora tudo faz sentido. No dia seguinte, Maristela recebe uma ligação do hospital e, ao desligar o telefone, ela olha furiosa para Juliano e esbraveja: A Clarice tentou fugir do hospital ontem à noite, Juliano. A sua mulher tá fora de controle. Juliano, preocupado, fala: A Clarice não é boba, mamãe. É claro que ela ia estranhar essas sedações direto. Maristela, furiosa, diz: Pra piorar, me informaram que o Beto e a Beatriz estiveram lá ontem à noite e viram tudo. Eles devem ter achado tudo estranho. No mínimo, né? Juliano, receoso, resmunga: Eu vou proibir visitas a Clarice. Pode deixar, mamãe. Zélia, que estará ali, se desespera e diz: A Beatriz não estava ali à toa. Eu não quero ser presa com vocês dois como cúmplice. Então eu preciso avisar. Juliano e Maristela se olham sem entender nada. E Maristela, impaciente, diz: O que foi dessa vez, Zélia? Desembucha. Zélia fala sem rodeios: A Beatriz é a filha da Clarice. Maristela, apavorada, retruca: Como é que você sabia disso e só agora que me conta, sua cretina? Juliano, nervoso, diz: Mamãe, e se a Beatriz tiver contado tudo a Clarice ontem? Maristela, sem remorso, diz: Se ela tiver contado, pior para Clarice, porque o laudo do Dr. Pimenta tá pronto. A partir de hoje, Juliano, a Clarice não decide mais nada por ela. Juliano, com medo, pergunta: E o que a senhora pretende com esse laudo falso, mamãe? Maristela, com ódio, responde: Manter sua mulher de bico fechado. Ou é isso, Juliano, ou então eu vou ter que me livrar da Clarice de vez, porque presa, Maristela Alencar não vai nunca. Você tá me ouvindo? Zélia arregalará os olhos e Juliano fica fora de si e ameaça: Se a senhora tentar alguma coisa contra a Clarice, eu quem dou um jeito na senhora, mamãe. Juliano sai da sala furioso e avisa que vai visitar Clarice. Maristela olha para Zélia e diz: Depois a gente conversa, Zélia, e você vai me explicar direitinho como você descobriu que aquela roceira é filha da Clarice. Zélia, desconfiada, concorda, e Maristela sai às pressas atrás de Juliano. Ao chegarem no hospital,
Juliano entra no quarto de Clarice e dá de cara com ela de pé. Juliano tomará um susto e pergunta: Clarice, o que você faz em pé a essa hora? Clarice, sem se intimidar, se aproxima de Juliano e diz: Tá surpreso, Juliano? Você estava esperando me ver dopada, não é mesmo? Juliano finge não entender as insinuações de Clarice. E Clarice avisa: Eu lembrei de tudo, Juliano. Você e a sua mãe são dois pilantras. Vocês arruinaram com a minha vida. Juliano, nervoso, fala: Calma, Clarice. Você tá imaginando coisas. Só pode ser esses remédios. Clarice, ainda mais furiosa, retruca: Eu não estou tomando remédio algum, Juliano. Eu estou muito lúcida. E quer saber? Eu vou agora mesmo na polícia te denunciar por ter tirado a vida da Valéria. Juliano fica desesperado e quando Clarice está prestes a sair do quarto, ela dá de cara com Maristela. A vilã encara Clarice e diz: Você não vai a lugar algum, Clarice. Clarice, furiosa, diz: Saia da minha frente, Maristela. Maristela, com ódio, avisa: Você deveria agradecer o Juliano por ter te tirado daquela vida pobre que você tinha, de lavadeira. Você hoje é uma dama da alta sociedade e tudo isso graças ao nome da minha família. Clarice, indignada, olha para Juliano e Maristela e diz: Eu nunca pedi nada disso. Vocês roubaram a minha vida, me afastaram da minha família, da minha filha. Tudo isso por um capricho seu, Juliano. Juliano rebate: Eu fiz isso tudo por amor, Clarice. Não foi capricho algum. Clarice, com ódio, retruca: Por amor ou não, Juliano, fique sabendo que por você agora eu só tenho desprezo, nojo. Maristela então chama o Dr. Pimenta e o médico entra no quarto, acompanhado de 2 enfermeiros. Clarice, assustada, pergunta: Mas o que significa isso? Juliano, chorando, avisa: Você não me deu escolhas, Clarice. Clarice se desespera e pergunta: O que vocês vão fazer comigo? Maristela, encarando Clarice, diz: Tá vendo esse papel aqui, Clarice? É um laudo médico que comprova que você tá completamente sem juízo. Os enfermeiros e o Dr. Pimenta se aproximam de Clarice. E Clarice, olhando para Juliano, implora: Juliano, me tira daqui agora, Juliano. Nesse momento, Beatriz invade o quarto, acompanhado da polícia, e diz: Ninguém toca na minha mãe. Clarice olha para Beatriz e respira fundo, aliviada. Maristela, no entanto, ao ver Beatriz, ela diz: Que bom que você já trouxe a polícia. Assim eles levam você daqui, porque nem da família você é, mocinha. Beatriz retruca: Na verdade, Maristela, a polícia está aqui para prender esse médico farsante. O senhor mesmo, Dr. Pimenta. Juliano resmunga: Mas isso só pode ser uma piada. Beatriz, no entanto, rebate: É a mais pura verdade. Eu e o Beto descobrimos que esse médico teve seu diploma cassado por práticas ilegais na profissão e usa documentos falsos para continuar trabalhando como médico. O Dr. Pimenta arregalará os olhos e antes que conseguisse falar alguma coisa, ele é algemado. Clarice respira fundo e diz: Que bom que a polícia está aqui. Assim eu já aproveito e denuncio o Juliano Alencar por tirar a vida da Valéria. Eu sou testemunha desse crime. Juliano e Maristela se olham apavorados. E Maristela diz: Seu delegado,
Essa mulher tá mentindo, tá completamente louca. Clarice olha para o Dr. Pimenta e diz: esse médico é testemunha que por todos esses anos a Maristela e o Juliano me doparam para que eu não recuperasse a minha memória depois do meu acidente, porque eu fui testemunha de um crime. O delegado olha para o médico e avisa: é melhor o doutor abrir o bico, porque a coisa vai ficar feia pro seu lado. O senhor pode ser até cúmplice desse crime. O médico, com medo, revela: eu juro, eu não sabia desse crime. Eu apenas forneci os remédios para Dona Maristela. Maristela, com ódio, grita: cala essa boca, seu inútil! O delegado então dá ordem aos policiais para levarem Maristela e Juliano presos também. Clarice, Beatriz e Beto comemoram a prisão dos vilões. E Beatriz, ao olhar para Clarice, ela diz: mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Clarice, emocionada, diz: você pode perguntar qualquer coisa, minha estrelinha. Beatriz, sem jeito, fala: o Basílio uma vez me contou que o Juliano colocou toda a fortuna da família no seu nome. Você sabia disso? A senhora ia dar um golpe na Maristela? Clarice, surpresa, fala: claro que não, minha estrelinha. Mas pode deixar que eu vou usar todo esse dinheiro para manter aqueles pilantras o resto da vida na cadeia. Beto então solta: a Zélia também é cúmplice da Maristela e do Juliano, não é mesmo? Clarice, tomada pela raiva, diz: a Zélia vai ter o que merece. Aquela ali faz tudo por dinheiro. Então eu vou tirar dela o que ela mais ama na vida. Clarice se vinga de Zélia, tomando o apartamento da vigarista e tirando todo o dinheiro roubado dela. Zélia acabará ficando na rua sem nenhum centavo. Agora, me contem aqui o que vocês acharam do final dos vilões. Deixem nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo. Não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão o resumo da novela Garota do Momento.